Imagina a seguinte situação. Você está estudando em casa quando a polícia bate na sua porta querendo entrar para fazer uma busca. Pode, ou você tem direito de recusar. Essa é uma questão clássica de direitos fundamentais que a OAB adora cobrar. Olha só, os direitos e garantias fundamentais estão no coração da nossa Constituição. Eles protegem você contra abusos do Estado e garantem sua dignidade como pessoa. Mas aqui tem um detalhe importante. Existe diferença entre direito e garantia. O direito é a prerrogativa que você tem. A garantia é o instrumento para proteger esse direito. Por exemplo, você tem direito à liberdade, e o habeas corpus é a garantia que protege essa liberdade. Os direitos fundamentais estão previstos principalmente no artigo 5º da Constituição, mas não só lá. Eles têm 5 características essenciais que você precisa decorar. Primeiro, são universais, ou seja, pertencem a todos. Segundo, são indisponíveis, você não pode abrir mão deles. Terceiro, são inalienáveis, não podem ser transferidos. Quarto, são imprescritíveis, não perdem validade com o tempo. E quinto, são irrenunciáveis, mesmo que você queira, não consegue renunciar definitivamente. Esses direitos se dividem em gerações ou dimensões. Primeira geração são os direitos civis e políticos, como liberdade e propriedade. Segunda geração são os sociais, econômicos e culturais. Terceira geração são os coletivos, como meio ambiente. Agora, uma pegadinha comum. Os direitos fundamentais são absolutos? Não. Eles podem sofrer restrições desde que respeitado o núcleo essencial. Por exemplo, a liberdade de expressão não permite discurso de ódio. O direito de propriedade pode ser limitado pela função social. Outro ponto importante é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eles não valem só nas relações entre você e o Estado, mas também entre particulares. Uma empresa não pode discriminar você por religião, por exemplo. E perceba, a Constituição diz que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, conforme o parágrafo 1º do artigo 5º. Isso significa que não dependem de regulamentação para valer. Mas cuidado, alguns precisam sim de lei para serem exercidos plenamente. Vamos ao exemplo prático da busca domiciliar que mencionei no início. O artigo 5º, inciso 11, garante a inviolabilidade do domicílio. A regra é clara. Ninguém pode entrar na sua casa contra sua vontade, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Repare no detalhe, durante o dia, à noite, só nas 3 primeiras hipóteses. Agora imagine, são 22 horas, a polícia tem mandado de busca válido, mas você não quer deixar entrar. Eles podem? Não. Terão que esperar amanhecer, exceto se houver flagrante, desastre ou necessidade de socorro. Esse exemplo mostra como os direitos fundamentais criam limites concretos ao poder estatal, protegendo sua intimidade e privacidade mesmo diante de investigações criminais. Na prova da OAB, a FGV gosta de testar 3 pegadinhas clássicas sobre direitos fundamentais. Primeira, ela pode dizer que os direitos do artigo 5º só se aplicam a brasileiros. Errado. O caput fala, brasileiros e estrangeiros residentes. Mas a jurisprudência estende a proteção a todos que estejam em território nacional. Segunda pegadinha, que os direitos fundamentais estão só no artigo 5º. Falso. Estão espalhados pela Constituição toda. Terceira, que direitos sociais não são direitos fundamentais. Mentira! O artigo 6º traz direitos fundamentais sociais como saúde, educação e trabalho. Dica de ouro. Quando a questão falar em direitos absolutos, desconfie. A resposta provavelmente é que não existem direitos absolutos, todos podem sofrer limitações razoáveis e proporcionais. Resumindo o que você precisa lembrar. Direitos fundamentais são a base da nossa democracia, têm 5 características essenciais e não são absolutos. Eles se aplicam tanto nas relações com o Estado quanto entre particulares. Estão espalhados por toda a Constituição, não apenas no artigo 5º. As garantias são os instrumentos que protegem os direitos. E na prova, lembre-se, cuidado com as pegadinhas sobre direitos absolutos, sobre quem tem proteção
e sobre onde estão localizados na Constituição. Dominar esse tema é fundamental para sua aprovação na OAB, já que praticamente toda prova tem pelo menos uma questão sobre direitos fundamentais. O segredo é entender que eles buscam equilibrar a proteção individual com o interesse coletivo.